Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Our God Nosso Deus certamente pode curar. Eu creio que quando nós reconhecemos a sua autoridade, uma situação se desencadeia. Cria-se uma atmosfera na qual pode acontecer a cura. Em outras palavras, a cura não ocorre espontaneamente. Existem condições espirituais que são necessárias para gerar a situação que resulte em uma cura. Dito isso, toma tua Bíblia e vem comigo ao livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8. Yeshua vem falando, e o estudamos na semana passada, sobre esse importante conceito de autoridade. Reconhecer a autoridade do Messias sobre nossa vida. Reconhecer a autoridade da sua palavra. Foi por causa do que o centurião ouviu do Yeshua que ele atuou em fé. Essa correlação entre a fé e o ouvir. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora vemos, logo de falar sobre sua autoridade e uma resposta adequada a ela, veremos uma cura. Leiam comigo, Mateus capítulo 8, versículo 14. E Yeshua, entrando à casa de Pedro, este é Simão Pedro, um dos seus discípulos. Entanto, Yeshua, à casa de Pedro, viu a sua sogra. E a mesma palavra para ser lançado ao solo se utiliza com frequência como uma expressão que alguém está prostrado em uma cama. E tinha febre. Essa febre, essa enfermidade, nesse caso, não vemos um elemento espiritual vinculado com essa enfermidade. Ela simplesmente estava enferma. Enferma com algum vírus, talvez uma infecção. Não sabemos a ciência exata, mas tudo indica que era uma enfermidade natural. Não era algo como o que vimos na semana passada, como a lepra. Nem era algo que logo estudaremos e que tem a ver com influência demoníaca. Ela estava simplesmente enferma, prostrada em sua cama e tinha essa febre. Assim vemos nessa passagem que Yeshua tocou sua mão e a febre a deixou. E notem algo. Se tua Bíblia diz que ela se levantou, está incorreto. Está na forma passiva. Ela foi levantada. Isso é importante porque nos ensina que cada vez que há um milagre, esse milagre se faz de uma maneira que se relaciona conosco de uma forma com a qual entendamos uma verdade espiritual. E quando lemos aqui, vemos que ela foi levantada por alguém. E o fato de se levantar foi um resultado do poder de Yeshua liberado sobre sua vida, devolvendo-lhe a saúde. Ela experimentou a cura, e quando você experimenta o toque do Messias, e quando você recebe sua influência sanadora, isso te levantará e te elevará. Isso é o que literalmente significa. Ela foi levantada. E o que ele fez? Notem o que diz as Escrituras. Ela o serviu. Então, quando recebemos a atividade de Deus nas nossas vidas, sua cura, sua bênção, sua provisão, sua obra em nossas vidas, isso nos leva a ministrar, a servir a Deus. E as demais pessoas também. É simples assim. Ela foi levantada e logo ela lhes serviu, ministrou a eles. Versículo 16. E chegou a noite, quando lhe trouxeram a ele. Notem a diferença. Lhe trouxeram a ele muitos que estavam
possuídos por demônios. Vemos aqui e nos evangelhos que, por certo, se você busca nos escritos rabínicos dessa época, encontrará que eles refletem uma ênfase também nas possessões demoníacas. Muitas pessoas não dizem ou talvez não estejam conscientes disso, mas quando vivemos o Talmud, encontrará em outros textos que havia uma sorte de praga demoníaca solta nessa época. Ou seja, quando o Messias veio a primeira vez, havia uma grande influência demoníaca no mundo. Da mesma forma, quando ele vier novamente, e virá novamente, eu creio que pronto, também haverá uma grande influência demoníaca. Por isso, devemos prestar grande atenção a essa passagem da Escritura e aprender com ela, uma vez mais. E quando chegou a noite, lhe trouxeram a muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos. Como? Pela palavra. Eu enfatizaria isso. Foi pela palavra. E uma vez mais devemos aprender duas coisas. Ele poderia falar tal como Deus o Pai, fazendo que as coisas acontecessem, organizando tudo à ordem de Deus. Segundo, há poder na palavra. É pela palavra que a influência demoníaca, os demônios em si, são derrotados, são expulsos. Assim que ele expulsou os demônios pela palavra, e todo aquele que tinha, e tua Bíblia talvez diga enfermidade, mas é kakos. Por que é importante? Kakos não se traduz como enfermidade, mas significa aquele que é maligno. E isso é que a Escritura está fazendo. Existe uma relação direta entre os demônios e aquilo que é maligno. Quando realizamos más ações, ações que violam a verdade de Deus, isso trará atividade demoníaca a nossas vidas. Talvez não as reconheçamos, ou vemos demônios, mas eles estarão ativos e estarão se movendo. Mais adiante, falaremos, por exemplo, estamos no capítulo 8, mas logo estaremos no capítulo 13 de Mateus e falaremos mais sobre a possessão demoníaca, como operam os espíritos malignos. Vamos aprender esse princípio, mas por agora aprenderemos o que diz aqui na Escritura. Pela palavra, diz, expulsou esses espíritos demoníacos, e a todo que tivessem o mal foi sanado. Insisto, eles não se curaram a si mesmos. Isso não foi pela ação do tempo. Yeshua foi quem os curou. Versículo 17. Essa é uma escritura importante. Por momentos, todos necessitamos nos confessar. Deus odeia o orgulho. Ele ama as pessoas que humilham a si mesmas. E em Isaías 53, eu sempre fui uma pessoa que sempre opinava, que sempre pensei que, por suas chagas, pelo que ele sofreu pelo pecado, por tudo isso, somos curados. Eu sempre os dizia, somos curados de uma influência pecaminosa. Não tirem isso de contexto. E claramente o contexto ali é ser curado do pecado. E sempre os dizia, não apliquem isso às enfermidades físicas e às doenças. Mas eu estava equivocado. Porque quando vemos essa escritura, isso fica claro. Vejamos o versículo 17. Opos. Isso significa com o fim de que a palavra dita pelo profeta Isaías se cumprira. O Novo Testemunho, que é um comentário com autoridade. Essa escritura é a palavra de Deus, mas também é um comentário com autoridade para o Antigo Testamento. Vemos uma correta interpretação ou um comentário adicional nesse caso, onde diz que para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, quando disse que ele tomou nossas enfermidades e doenças, ele levou. Assim que parte do sofrimento do Messias foi para produzir não somente o perdão dos pecados e para terminar, acabar, deter a influência pecaminosa em nossa vida e o castigo do pecado,
mas também ele sofreu por nossas enfermidades e doenças. Versículo 18. E Yeshua, vendo as multidões ao seu redor, lemos, que lhe ordenou que fossem ao outro lado. E veio a ele, ou seja, que enquanto ele fazia isso, veio a ele um dos escribas e disse, Mestre, ele está tendo, graças a esses milagres, ele está criando um grande impacto dentro da comunidade religiosa. Um dos escribas, e não se equivoquem com isso, quando se dirigia ao outro lado, um dos escribas veio a ele e lhes disse, Mestre, te seguirei aonde quer que vá. Ou seja, aonde quer que você vá, eu irei. Não importa o que aconteça, eu estarei ali. Mas notem o que o Messias o responde. Versículo 20. E Yeshua lhe respondeu, as raposas têm suas covas, seus abrigos, e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas, em contraste com isso, algo diferente. O Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Ou seja, ele não tem nenhuma segurança terrena. Em outras palavras, ele não tem um lugar próprio, um lar, uma residência nesse mundo. Por quê? Porque ele pertence ao reino de Deus. E o que ele está ensinando aos seus discípulos é o mesmo. Nós não encontramos segurança, nem pertencemos a esse mundo. Como outros autores do Novo Testamento dizem, somos peregrinos, somos estrangeiros, somos forasteiros nesse mundo, porque pertencemos ao reino dos céus. Ali é onde está essa nossa cidadania. Não creia que a fé nos dará segurança física nesse mundo. Na verdade, é o contrário. Ele não tinha um lugar onde repousar sua cabeça. Avançando, lemos. Versículo 21. Mas outro, ou seja, outro de seus discípulos, outro de seus discípulos não é parte dos 12, mas ele tinha outros discípulos. Ele diz, Senhor, permita-me, quero te seguir, mas diz aqui, permita-me primeiro ir e enterrar o meu pai. Isso é visto no judaísmo como uma responsabilidade, uma obrigação. E, de novo, não se trata de alguém que nós depreciamos e que não queremos bem. Não, queremos honrar aos nossos pais. Ele disse, eu estou comprometido contigo, eu te seguirei onde quer que você vá. Eu entendo quando você diz que não temos segurança terrena, mas primeiro deixa-me cumprir com essa obrigação. Deixe-me enterrar meu pai primeiro. Versículo 22. Notem o que ele responde. E Yeshua lhe disse, siga-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O que ele está dizendo é isso. Não estejam tão preocupados com a cerimônia, por toda a importância que o mundo coloca às cerimônias fúnebres. Existem certas características religiosas para um funeral adequado, mas eles buscam revelar verdades espirituais. Em outras palavras, um funeral de Deus busca dar testemunho. Mas isso não significa que vivamos a vida esperando esse momento e dizendo, enquanto isso não ocorre, não servirei a Deus, nem farei o que Ele quer que eu faça. Não, o tempo é curto. Devemos redimir esses dias maus, e por isso é que diz, não, tu vem e me segue, e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Há uma urgência para que respondamos agora mesmo. Versículo 22, o que diz? Siga-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Versículo 23. E embarcando, estava disposto a se mover ao outro lado, e agora sobe a esse barco, e diz aqui que seus discípulos o seguiram. E aqui
Vejam agora o versículo 24, um texto muito importante. Mateus 8, 24. Ele está indo ao outro lado, e esse termo, Sad Arhe, no hebraico, Sidra Arha, no aramaico, é comentado pelos sábios do judaísmo. E, usualmente, esse outro lado implica um mundo demoníaco. Entrar na dimensão das trevas. E notem o que acontece. Quando fazemos isso, o inimigo não gosta quando entramos ali com o propósito de ministrar. Isso é uma guerra espiritual. E o inimigo não gosta nada disso. E lemos que ele sobe ao barco e avança. Versículo 24. E eis que sismos. Bem, todos sabemos o que é um sismógrafo. É um instrumento que mede a intensidade de um terremoto. Algumas Bíblias dirão tempestade, um grande vento, mas não é o que diz. O que ocorre é um terremoto. É o que a Escritura revela. Um grande terremoto se produziu no mar, ou seja, debaixo do mar. De modo que o barco foi coberto pelas ondas. E quando isso aconteceu, esse terremoto aconteceu, de repente, enquanto eles atravessavam ao outro lado, as ondas causaram uma espécie de tsunami no mar da Galileia. E essas ondas estavam golpeando e sacudindo o barco, entrando dentro do barco. Mas o que Jesus fazia? Ele estava dormindo. Versículo 25. E seus discípulos notem isso. Vamos ver ao longo da passagem que os discípulos se aproximam dele. Vimos já o primeiro que disse a ele que o seguiria. Te seguirei aonde quer que você vá. Logo, outro lhe disse, te seguirei, mas deixa-me enterrar ao meu pai primeiro. Agora, seus discípulos, me refiro aos 12, os 12 discípulos se aproximaram dele dizendo, Senhor, salva-nos. Salva-nos porque pereceremos. Entendam que eles estão numa posição segura. Por quê? Porque eles estão com o Messias. Estão o seguindo na sua vontade. Não há um lugar mais seguro que esse. Mas entendamos que enfrentaremos os ataques do inimigo. E isso é visto no mundo natural através de um terremoto. O mundo não quer que o ministério do Messias... O mundo não quer que as mudanças que ele vai produzir. Nessa porção das Escrituras, vemos que eles disseram, Senhor, salva-nos, porque pereceremos. E ele lhes disse, versículo 26, do que vocês têm medo? Literalmente diz, porque estão atemorizados. Isso não é o correto. Não devemos ter medo das coisas desse mundo. Devemos ter todo o temor e respeito por Deus, e não ao que o inimigo faz. Ele diz, vejam agora, pequenos na fé. Notem a correlação entre essas coisas. Ele os chama de temerosos, e logo diz, vocês que são pequenos na fé. Quando somos pequenos na fé, temeremos as coisas desse mundo, as atividades do inimigo. Não deveríamos. Quando somos valentes e fortes na fé, lembrem do que falamos na semana passada. Vamos reconhecer a autoridade de Deus. E essa autoridade, essa unção estará sobre nós. E com esse poder que não é nosso, mas que é o poder dele, é o poder do Espírito Santo. Podemos derrotar o inimigo. Não o tememos, mas o vencemos. Mas nessa situação, seus discípulos não estão caminhando. Seus discípulos não estão caminhando, não estão entendendo essa autoridade. Por isso diz, vocês que são temerosos, homens de pouca fé. E então se levantou e diz que ele repreendeu o vento e o mar. E eis aqui, aconteceu que uma grande, notem bem isso, essa palavra mega, se usou antes para se referir ao terremoto que havia ocorrido. E todas as outras que estavam ocorrendo
Houve muitas coisas que o inimigo utilizou para derrotar o Messias e Yeshua, mas ele, em um instante. Por quê? Devido à sua autoridade, falou e de imediato, lemos nas Escrituras que aconteceu uma grande calma ou uma grande quietude. E logo, lemos agora o versículo 27. Há uma mudança na terminologia. E sempre que você ver uma mudança na terminologia, que isso revela uma importância significativa. E sempre que você veja uma mudança na terminologia, que isso revela uma informação significativa. Até agora, vemos que uma e outra vez se emprega o termo discípulo. Discípulo. Logo muda os seus discípulos, e os chama de medrosos e de pouca fé, para logo, vemos no versículo 27 uma mudança. Aqui não os chama de discípulos. Como os chama? Os chama de homens. Homens quer dizer que são simplesmente indivíduos comuns. Temos que nos fazer uma pergunta importante. Que classe de comportamento estamos manifestando? O de um indivíduo comum, uma pessoa na média, ou reconhecendo que no Messias somos novas criaturas, novas nele? Não devemos sentir temor diante das coisas desse mundo ou diante das coisas do outro lado, do inimigo. Desse inimigo espiritual maligno e satânico, das suas influências demoníacas. Não devemos temer a nada disso, porque por meio de grande fé temos autoridade. O que eu quero dizer? Que por meio da fé temos poder. E aquele que está em nós, o Espírito Santo, ele é maior que o que está no mundo. Assim que, com essa autoridade, o que ele fez? O Messias é o exemplo. Por isso, com tanta frequência, o chamam de o Filho do Homem. Ele é o exemplo. Ele repreendeu o vento e o mar. E em um instante houve uma grande calma. Pensem nisso. Se essa palavra que eu os mencionei, sismos, fala não só de uma tormenta, mas também de um terremoto. Vemos que deveriam haver resultados contínuos. Quando há um terremoto, essa força produz ondas que durarão um período de tempo. Mas nesse caso não foi assim. Yeshua falou, e de imediato houve uma grande calma e uma grande quietude. E notem o que diz. E os homens, não diz discípulos, mas os homens, falando dos discípulos, se maravilharam. E notem o seguinte, eles disseram, o que é esse homem? Bem, não diz quem é, mas a palavra que aparece aqui, potapos, indica que tipo, que classe, e isso nos demonstra que eles realmente não entendiam que eram o Rabi. Não só que ele era o Messias, mas quem é o Messias? O Filho de Deus, quem tem autoridade absoluta. Eles o viam como um líder espiritual, como um mestre, o viam como fazedor de milagres, mas também havia outros fazendo milagres. Quando entrarmos ao capítulo 13, leremos sobre alguns que eram filhos de líderes rabínicos, quem andava expulsando demônios. Por quem? Eles expulsavam demônios, mas aqui temos Deus entre nós. E por isso é que esses homens se maravilharam e disseram, de que classe é esse? Quero dizer, eles estavam impressionados de que ele era diferente em comparação a qualquer outro homem comum. Que até o vento e o mar o obedecem. Aqui está a chave. Esse tipo de autoridade. A autoridade que tem sua origem nos céus, em Deus. É uma autoridade absoluta. Todas as coisas, ouçam bem, todas as coisas dobram seus joelhos diante desse tipo de autoridade. E essas são as boas novas para nós. Quando recebemos o Evangelho, de imediato, o Espírito Santo passa a morar em nós.
E Ele passa a morar em nós com o fim de que essa mesma autoridade, lembrem a palavra grega iesúcia, é uma palavra de autoridade e ao mesmo tempo de poder, o mesmíssimo poder de Deus. O Espírito Santo habita em nós com o fim de que, por meio da sua autoridade, possamos caminhar nessa autoridade e que sejamos receptores desse poder. Não para cumprir minha vontade, mas para cumprir a vontade de Deus. E para isso, se dirigia ao Messias ao outro lado, para cumprir a vontade de seu Pai Celestial e para ser um testemunho de que, pelo Messias, todo poder demoníaco, toda força maligna, tudo que está em conflito com a verdade de Deus e os propósitos de Deus, que tudo isso fique sem nenhum poder. Nós nos fazemos poderosos, eles se fazem impotentes. Por quê? Porque esse é o objetivo. Já ensinamos, vimos e seguiremos vendo que tudo isso tem o fim de manifestar a justiça. Por qual razão? Muito importante, porque há uma estreita relação entre a justiça e o reino de Deus. É certo que quando nós fazemos boas obras, tratamos com a vontade de Deus, com o fim de que a justiça se estabeleça e que a glória de Deus seja liberada. Por quê? Porque quando a glória de Deus é liberada, qual é o resultado? A resposta é adoração. E esse é, primordialmente, o chamado para a tua vida e para todos os crentes, que nos comportemos de tal forma que levemos a outros a adorar a Deus, porque a adoração é a razão pela qual fomos criados. Por isso fomos salvos, por isso estamos aqui, para poder ter um estilo de vida, uma conduta, um testemunho que leve outros a adorar a Deus conosco. Você me perguntará, qual é o objetivo do meu dia? Do dia de hoje ou de qualquer outro dia? Meu objetivo é viver com uma atitude de adoração. E se você quiser conhecer a vitória, se você quer experimentar o sucesso, não importa o que esteja passando na tua vida, não importa como atue o inimigo, se você segue adorando a Deus, estará vivendo a vida mais bem-sucedida, uma vida vitoriosa. Não permita que as circunstâncias da vida te impeçam de adorar a Deus. Fechamos com isso. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe ricamente. May God richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.